Meditação da Mulher, terça-feira, 28 de fevereiro de 2023, com o título Respostas oportunas à oração. Antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando, e eu os ouvirei. Isaías capítulo 65, versículo 24. Nossa filha mais nova, Amy, e uma amiga estavam viajando pela África do Sul. Uma das atividades que elas queriam fazer era algo que elas sabiam que eu tinha medo e era totalmente contra. Elas queriam pular de bungee jump de uma ponte. Na verdade, era o salto de bungee jump mais alto do mundo. O porquê alguém goste desse tipo de atividade estava além de minha compreensão, mas elas estavam determinadas. Certa manhã, acordei muito cedo pensando no bungee jump da Amy, embora eu não soubesse quando elas planejavam saltar. Mesmo assim, comecei a orar pela segurança delas. Quando meu marido e eu estávamos acordando por volta das 5 da manhã, ele recebeu uma mensagem de texto em seu telefone que simplesmente dizia: bungee jump concluído com segurança. Como ficamos agradecidos! Quando comecei a calcular a diferença de fuso horário entre o Colorado e a África do Sul, percebi que elas haviam feito o salto antes de orar pela segurança delas. A primeira parte do texto de hoje veio imediatamente à mente. Antes de clamarem, eu responderei. Alguns anos atrás, houve uma época em que eu estava preocupada com uma atividade de um de nossos filhos. Depois de uma noite quase sem dormir, acordei cedo e fui ao escritório de meu marido para fazer minha devoção matinal. Estava preocupada demais para me concentrar na leitura, então passei aquele tempo orando. Lembro-me de dizer especificamente a Deus que eu não conseguiria continuar o dia a menos que Ele estivesse comigo e me desse uma força especial. Quando abri meus olhos e olhei para a minha Bíblia, ela parecia muito embaçada, exceto por um texto que se destacava claramente. Se estivesse procurando por um texto de conforto naquela manhã, talvez tivesse ido aos Salmos ou ao Novo Testamento. Mas o texto era Êxodo capítulo 33, versículo 14, que diz: Respondeu o Senhor, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Êxodo capítulo 33, versículo 14. Eu não acredito que poderia ter sido mais confortada naquele momento se tivesse ouvido uma voz audível falando comigo. Eu sabia que Deus tinha ouvido e respondido à minha oração, pedindo sua presença e força. Nos meses seguintes, Ele também me deu descanso quando a situação foi resolvida. Lembro-me do que Deus mandou Isaías dizer ao rei Ezequias: ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Isaías capítulo 38, versículo 5. Deus ouve, vê e responde, nem sempre imediatamente, mas sempre na hora certa. Que Deus precioso e maravilhoso. Bom dia!